A psicologia tem muitos jeitos, muitas ferramentas para ajudar na cura, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Vamos explorar como essa cura funciona em diferentes escalas, sabe? Desde ali da intimidade de um casal até a força de uma comunidade inteira se reerguendo. Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E olha, já adianto, a resposta não é uma só. Ela vai aparecendo em vários níveis, em várias camadas da nossa vida. Então, para começar, vamos dar um zoom no núcleo mais íntimo que existe, o relacionamento a dois. Como é que a cura acontece ali, naquele espaço tão delicado que existe entre duas pessoas? Olha, todo relacionamento tem conflito. Não tem jeito. É super normal. Afinal, são duas vidas, duas histórias se cruzando. E o ponto mais importante aqui é desmistificar uma coisa. Procurar ajuda não é sinal de fracasso. Muito pelo contrário, é um ato de coragem, uma decisão de cuidar daquela relação. Ok, mas o que é exatamente a terapia de casal? Pensa assim: o foco não é só o que cada um individualmente tem de problema. O foco é na dança entre eles, nas dinâmicas, nos padrões que se repetem. O paciente, vamos dizer assim, é o próprio relacionamento. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. É crucial mesmo. O processo só começa de verdade quando os dois estão afim. Tem que ser um pedido conjunto. Não adianta só um querer, sabe? Os dois precisam estar dispostos a olhar para o que não tá legal e, bom, se dedicar para mudar isso. E para ajudar nessa reconexão, os terapeutas têm várias ferramentas na manga. Por exemplo, o genograma, que é tipo uma árvore genealógica das emoções, sabe? Ajuda a entender as histórias das famílias. Tem também a prescrição de tarefas, que são exercícios práticos para fazer em casa. Às vezes até os filhos participam, ou um segundo terapeuta entra na conversa para dar uma outra visão. São várias formas de reconstruir essas pontes. Beleza, agora vamos mudar a nossa lente. A gente vai dar um zoom, saindo um pouco do casal e olhando para aquilo que é a base de qualquer terapia que funcione de verdade. A relação de confiança, a aliança entre o terapeuta e quem busca ajuda. É aqui que tudo se sustenta. Pensa bem, para uma pessoa se sentir à vontade para falar das suas coisas mais íntimas, das suas vulnerabilidades, ela precisa se sentir totalmente segura. E é esse o papel do terapeuta, criar esse ambiente de acolhimento sem nenhum tipo de julgamento. É essa confiança que abre a porta para a cura de verdade começar. Mas claro, essa relação é uma via de mão dupla. Não é só sobre o terapeuta. Fica a pergunta: o que será que mostra que a própria pessoa está pronta para essa jornada? Pronta para começar esse processo? Então, existem alguns sinais, sim. Sinais bem claros. Por exemplo, quando a pessoa busca ajuda por conta própria, sabe? Sem ninguém empurrar. Quando ela reconhece que o que ela sente tem a ver com o lado psicológico. E principalmente quando tem aquela disposição de olhar para dentro, com honestidade. E claro, participar de verdade, assumir a responsabilidade. Isso é o que faz a coisa andar. Ok, agora a gente vai fazer um movimento contrário. Vamos dar um zoom para fora, bem para fora, para uma visão muito mais ampla. Como é que a psicologia atua numa escala gigante, como depois de uma tragédia, de um desastre que atinge uma comunidade inteira? Porque quando algo terrível, algo inimaginável acontece, o estrago não é só o que a gente vê, o estrago material. A identidade das pessoas fica abalada. A sensação de que o mundo é um lugar seguro, isso se quebra. Por isso que a ajuda psicológica nesse momento é tão importante quanto a comida, o abrigo. É ela que vai ajudar a reconstruir a base interna de cada um. E o trabalho do psicólogo nessas horas tem duas frentes principais. Tem a ação direta, que é ir lá no olho do furacão dar apoio para quem sofreu trauma na pele, e tem a ação indireta, que é, nossa, fundamental também. É treinar, preparar psicologicamente a galera da linha de frente, os voluntários, os socorristas, para que eles consigam ajudar sem desmoronar com o estresse absurdo da situação. E tem uma ideia aqui que é a chave para a recuperação. Ficar parado, paralisado pela dor, pela tristeza, não vai mudar o que aconteceu. O caminho para sair do buraco passa pela ação. É sobre buscar soluções, conversar sobre o que é possível fazer para, sabe, para conseguir dar o próximo passo. E depois o outro. E esse tipo de ajuda não é feita de qualquer jeito, não. Ela segue princípios bem sérios. Tem que ser baseada no que a ciência já sabe sobre trauma e resiliência, tem que levar em conta a idade das pessoas, a cultura do lugar e, acima de tudo, tem que ser flexível. Por quê, né? Cada crise é uma crise, cada comunidade tem sua própria história. Então, quando a gente olha para tudo isso, para o casal, para o indivíduo na terapia, para a comunidade em crise,
a gente começa a perceber que tem um fio condutor, né? Uma coisa em comum que liga tudo isso. É que no final das contas, não importa o tamanho do problema. Pode ser um casal tentando se entender melhor, uma pessoa lidando com a própria história, ou uma cidade inteira tentando se reerguer, o objetivo é sempre o mesmo. É sobre reconstruir o que quebrou, reconectar os laços e, no fim, restaurar a capacidade de viver uma vida plena, uma vida funcional de novo. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Se a gente pensar na cura não como uma coisa que acontece e pronto, mas como uma habilidade, uma prática, algo que a gente faz todo dia para se reconstruir e se reconectar, a pergunta que fica é: como a gente pode praticar isso no nosso dia a dia?